Mateus capítulo 5, nós vamos ler o versículo 13. Todos acharam? Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz para todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Senhor, e a tua palavra, ela é viva, poderosa, eficaz, que hoje ela seja específica, Senhor, e traga, ó Deus, graça ao nosso coração para recebermos do Senhor o que o Senhor tem preparado para essa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Bom, o tema nosso desse ano: chamados para ser, separados para fazer. Chamados para ser, separados para fazer. A Bíblia fala de Paulo, diz assim: Paulo, chamado para apóstolo, separado para a obra do ministério. O ser sempre vem antes do fazer. Nós precisamos entender que a nossa identidade sempre vai conferir destino. A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. A luz não ilumina para si mesma. A luz não é luz para si mesma. A luz sempre é uma resposta a uma necessidade. A escuridão, as trevas. Vós sois o sal da terra. Nós poderíamos mudar e dizer, sem prejudicar em nada, o que está escrito na Bíblia: vós sois a luz para o mundo. Vós sois o sal para a terra. E a Bíblia diz que o sal é insubstituível. Se ele se tornar sem sabor, insípido, com o que se há de salgar? É muito interessante quando nós começamos a pensar sobre o propósito de Deus. Miles Monroe diz que a maior tragédia da vida não é morrer, é passar pela existência sem entender, sem compreender e sem cumprir o seu propósito, sem discernir o porquê estamos aqui. E eu gostaria de dizer para você que Deus tem um propósito para você. Toda vez que você olha para si mesmo, você descobre que há um propósito. E é interessante que existem pelo menos 3 ambientes onde nós precisamos transitar. 3 ambientes onde há um ataque no mundo espiritual contra nós. O primeiro ambiente é o ambiente da identidade. A identidade configura a sua história, a sua origem fala também do seu destino. O outro ambiente é o ambiente da intimidade, e o outro do propósito, do destino. E o diabo trabalha sempre nesses 3 pilares. Bom, talvez tenha mais, eu vou focar nesses 3, e depois tem outros teólogos tantos para falar sobre outros, né? Mas 3 pilares que eu quero trabalhar hoje, onde o inimigo quer neutralizar o projeto de Deus para a sua vida. O primeiro lugar onde o inimigo quer neutralizar o projeto de Deus para a sua vida é na sua identidade. Nós nunca sofremos tanto ataque como sofremos hoje na identidade. Saber quem nós somos, definir quem nós somos. Hoje é difícil falar da nossa identidade sem que haja uma oposição. Quando você sabe quem você é, automaticamente você descobre quem você não é. Os líderes religiosos procuraram João Batista e disseram: quem é você? Você é Elias, você é o Messias,
Você é o profeta? Ele disse: não, não sou. E quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele citou uma profecia de Isaías. Ele estava dizendo: a minha identidade está tão mesclada, a minha identidade está tão envolta na minha missão, que se tornaram inalienáveis. Quando você olha para João, ele diz: eu sou uma profecia, eu sou uma resposta, eu sou esperado, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele que vem antes do Cristo para preparar o caminho. Quando você sabe quem você é, você descobre quem você não é. As pessoas vivem hoje com medo de não se encontrar, e nós nos agrupamos em tribos para construir uma identidade coletiva, porque não temos mais coragem de ser em nós mesmos. Nós temos medo de viver a nossa realidade, e por isso nós estamos sempre falando politicamente correto, para não nos sentirmos excluídos. Nós temos hoje temor, porque há muitos anos o Brasil viveu em impunidade, e a única punição que havia no Brasil era enxovalhar o nome das pessoas. Quando alguém cometia um crime, ele aparecia na mídia e o nome dele era enxovalhado, e a única pena para ele era não pôr mais a cara na janela. Hoje, pior que isso, nós estamos à mercê de mídias sociais. Às vezes você tem muitos seguidores, e a crise é que, em dado momento, se você errar na mídia, eles viram perseguidores. Você pode ter seguidores à vontade, e em qualquer momento você descobre que não te seguem tão de perto. Quando você escorrega, então eles te perseguem em vez de te seguir. E quem te dá like fala palavras que você tem vergonha de responder. A gente começa com seguidores e termina seguindo. E agora, para manter o nosso público, a gente tem que responder perguntas que os mantenham ligados a nós. Uma crise de identidade que antes era em ambientes menores, onde a pessoa não passava do xerox mal tirado da amiga, onde as pessoas não conseguiam, como João, ser uma voz e passava a ser um eco, um reflexo social. Mas agora, num ambiente mais terrível, nós descobrimos que muitas vezes nós estamos cheios de seguidores, mas corremos o risco de não estar conseguindo ter autoridade para liderar. Há uma crise de identidade, porque a verdade foi convertida em argumento. Dificilmente as pessoas dizem: eu quero ser em Deus e em mim mesmo, e eu quero ser a partir da integridade daquilo que eu acredito. Se o diabo quebra a identidade, ele nos coloca à mercê da dominação e manipulação. Mas quando você sabe quem você é, você pode viver com liberdade. Por isso que a máxima da filosofia talvez seja ser ou não ser. Eis a questão. Durante muito tempo se discutiu sobre ser ou ter, ser ou fazer, mas hoje a discussão é mais profunda. É ser na essência. É ser porque é normal ser. É normal ser homem, é normal ser mulher, é normal nascer homem, é normal nascer mulher. E a gente não precisa de uma direção de alguém para dizer quem nós somos. Só precisamos descobrir em nós mesmos a nossa identidade. Quando o diabo quebra a nossa identidade, ele está roubando o nosso destino. O homem que perde a sua identidade, perde-se de Deus, perde-se de si mesmo, perde-se completamente. O homem que perde a sua identidade, a mulher que perde a sua identidade, está desconfigurado, neutralizado. Ele vive nos meandros da sua alma, em crise consigo mesmo o tempo todo.
A maior virtude do ser humano é saber quem é. É não ter que colocar uma máscara social a cada reunião que frequenta. É se descobrir em Deus. É ser feliz com quem é não depender de estar dentro do carro bonito para ser. A sua identidade, ela é tão poderosa, que quem tem a identidade formada e forjada em Deus, não vive em crise. E se a gente não tem identidade, por mais que a gente alcance um nível social, dentro da gente, a gente sente intimidado o tempo todo, se comparando com A ou com B. A sua identidade não tem a ver com ser melhor do que o fulano, nem pior que o ciclano, porque a identidade não tem a ver com o outro, mas você é em você mesmo. Eu fico olhando, tanta gente está pior do que eu, e daí? Você diz assim: a minha família é a melhor família da terra, comparada a quem? A nenhuma, só é a minha família. E você é em você mesmo. Você não é em comparação ao outro. Você não é quando você passa na faculdade. Você não é de acordo com a sua nota. Você é em você mesmo. Você pode existir em você, ser feliz em você, avançar em você, acreditar em você, viver na realidade que Deus te plantou. Amar-se a si mesmo é a premissa para amar o próximo. O diabo quer quebrar a identidade. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Quando o diabo quebra a sua identidade, ele quebra o seu relacionamento com Deus. Você não se encontra mais no espelho divino. Você não reflete mais quem ele é. O espelho quebrado perde a capacidade de refletir a realidade. O diabo quer quebrar a sua identidade para impedir que você reflita Deus com coerência. Mas quando você se descobrir, as pessoas vão descobrir Deus em você. Quando você se descobrir, você não vai precisar de provar nada para mais ninguém. Lembro de um homem, um pastor amigo meu. Ele disse que brigou com um moço, e ele disse: eu nunca perdi uma briga, e mais uma vez eu ganhei aquela briga. Era um moço muito forte, valente, pastor Devanil. Ele disse que aquele moço, um dia ele estava trabalhando lá na cidade dele, e chegou um recado para ele, disse para ele: Devanil, eles estão te esperando lá na ponte, quando você passar eles vão te matar. E o Devanil era um jovem muito forte, ele me conta as histórias dele. Ele, na verdade, até aquele tempo, ele dizia para mim: eu nunca perdi uma queda de braço, perdi uma vez no braço direito e ganhei da pessoa do braço esquerdo. Eu vi aquele moço vencer pessoas muito fortes, ele já era bem velho, quando eu vi ele dobrar os jovens mais fortes da igreja. E o Devanil me disse que o rapaz falou: se você passar na ponte, eles vão te matar. O Devanil falou: se eu não passar na ponte, vocês vão dizer que o Devanil mudou de caminho. Ele falava dele na terceira pessoa. Vocês vão dizer que Devanil mudou de caminho. Eu vou passar naquela ponte. As pessoas foram embora e ele enfiou um punhal na cintura e disse: Deus, eu construí uma fama de valente, e hoje eu vou morrer por causa de uma fama. Se o Senhor puder, o Senhor me livra. Ele não conhecia a Deus, ele não temia a Deus, mas ele falou com Deus. Ele disse que passou naquela ponte, no meio daquelas pessoas, o moço que ele brigou, os irmãos dele estavam lá, e era só o moço dizer: esse aí eles matariam, mas ele passou e ninguém fez nada. Depois de muitos anos ele se converteu e foi até a igreja onde esse moço também se converteu, e agora os dois eram pastores. E o pastor apresentou: esse é o único homem que me bateu na minha vida. E ele perguntou: por que vocês não me mataram naquele dia? Ele disse: eu não sei o que aconteceu. Nós estávamos lá e era só eu falar para os meus irmãos: é este. Quando eu vi você descendo com a camisa aberta, jovem, trabalhador, falei: não tem por que matar esse moço. E você passou, eu estava todo tremendo. O Devanil disse: eu vou morrer por causa de uma fama. Tem muita gente morrendo por causa de fama, porque não sabe viver, apenas sendo em si mesmo e em Deus. Primeira coisa que querem quebrar na sua vida: identidade. Segunda coisa que o diabo quer quebrar na sua vida: intimidade. Porque a intimidade, ela te torna igual a Deus.
A palavra do Senhor diz que a nação de Israel foi levada para a Babilônia, e lá na Babilônia eles disseram: toca para nós as canções de Israel, toca para nós a adoração de Israel. E os israelitas disseram: como entoaremos canções ao nosso Deus em terra estranha? Quando o diabo nos rouba da intimidade com Deus, ele nos rouba do ambiente da alegria e da paz. Quando nosso espírito está ligado a Deus com intimidade, ele aquieta a nossa alma. Já sentiu uma dor que você não sabe de onde vem? Uma melancolia que te visita toda tarde? Uma tristeza que insiste em não ir embora? Um vazio existencial que de vez em quando te encontra? A sensação de ausência que de vez em quando bate na porta? Você diz: Deus, por que isso? É a alma se expressando. A alma é a sede das nossas emoções. Quando o nosso espírito está completo em Deus, quando a nossa adoração está plena em Deus, a voz do nosso eu interior, do nosso homem espiritual diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu Senhor e o meu Deus. Nós podemos andar no governo da alma, ou do governo de quem nós somos, do nosso espírito. A Bíblia diz que quando nós adoramos um ídolo, nós nos tornamos semelhantes a ele. O diabo quer refrear a adoração, porque a adoração te faz semelhante a Deus. Você sempre será semelhante a quem você adora. O inimigo quer roubar de você a identidade. O inimigo quer roubar de você a intimidade. Quando você está sentindo essa tristeza, esses ambientes desconexos da alma, é como se a sua alma fosse aquela luzinha vermelha que está acendendo, piscando, dizendo: volta para mim, vem para mim, acha tempo para mim, vem descarregar. Mas isso está escrito na Bíblia. Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus não disse assim: venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e que não têm uma experiência com Deus. Jesus não disse: venha a mim vós todos que estáis cansados, sobrecarregados e que ainda não foram batizados do Espírito Santo. Ele disse: todos nós passamos por momentos que nós precisamos ir a Jesus. É neste lugar de intimidade profunda onde nós jogamos as nossas mazelas, onde nós deixamos os nossos fardos, onde nós deixamos as nossas crises, onde nós deixamos os nossos medos. É na presença dele. Você entra na presença dele e de repente você se encontra com lágrimas que você não sabe porquê, que não vem das emoções da alma. Você entra na presença dele e você se encontra com um quebrantamento que você não sabe porquê, um sentimento diferente que não é tristeza, mas que te faz chorar e que te dá vontade de rir, porque já não é o ambiente da alma, é o ambiente do espírito. E a alma se aquieta, se acalma e dá lugar ao homem espiritual que você é. E a última coisa que o diabo quer quebrar em nós, ele quer quebrar, ele quer roubar o nosso destino, o nosso propósito. Quando ele quebra o destino, ele rouba o propósito. A palavra do Senhor diz: todos os meus dias foram escritos no seu livro. Tem um livro escrito a seu respeito antes de você nascer. Tem um livro escrito a seu respeito todos os seus dias antes de você nascer. E a sua vida é descobrir o que está escrito nas páginas do livro de Deus e viver o que está escrito naquelas páginas. Dá para escrever outro livro. No livro de Deus estão escritas coisas boas a seu respeito. No livro de Deus tem destino. No livro de Deus tem propósito. No livro de Deus tem crescimento, tem vitória. Mas o diabo quer roubar a essência da vida, te fazer perambular, vaguear. Eu gosto dessa frase: o diabo quer roubar a nossa vida toda, um dia de cada vez. O diabo quer roubar a nossa vida toda, um dia de cada vez.
Ele quer que a vida passe diante dos seus olhos, de forma que você seja procrastinado e deixe o seu destino, o seu propósito para amanhã. Ele quebra a identidade de uma maneira, mas ele cobra o destino de outra. Ele ataca a sua identidade com crises, ele ataca a sua identidade te fazendo te desconfigurar, mas ele ataca o seu destino com distrações. Ele ataca o seu destino com pormenores. Ele ataca o seu destino com uma visão equivocada. A Bíblia diz assim: vós que sois do alto, pensai nas coisas de cima, onde Cristo está sentado. Você sabe como é que é viver sob o prisma de Deus? Nós vivemos o tempo todo no ambiente da terra e sob o prisma da terra. Por isso que para nós é uma crise. Por que morreu com 15 anos? Para Deus, que diferença faz? Com 15 ou com 70? Se a vida não acaba. Então o Senhor diz para Satanás, quando ele estava influenciando Pedro: para trás de mim, Satanás, que não cogitas as coisas de Deus, mas as coisas do homem, as coisas da terra. Existe um modo de pensar que está aliançado com a terra, que pensa só para essa vida. E às vezes a gente pensa tanto para essa vida que parece um conto de fadas. Sabe aquele conto de fadas que você ouviu quando era menino? E que eu ouvi, que dizia assim: e viveram felizes para sempre. Neste conto de fadas, a Branca de Neve nunca engordou. Nesse conto de fadas, o príncipe encantado nunca teve uma hérnia de disco, nunca sentiu um nervo ciático. Nesse conto de fadas, os 7 anões nunca tiveram pedra nos rins. E acabou tão bonito, viveram felizes para sempre. E a gente escolhe uma vida assim: eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou trabalhar, e quando eu aposentar eu vou pescar. Parece que a sua vida vai ser uma eterna pescaria. Eu vou pescar, e aí? E daí? Um dia vai acabar a pescaria, e você vai encontrar com o abrir das cortinas e a verdade diante dos seus olhos, a eternidade. E você vai receber lá na porta do céu o seu saldo bancário para a eternidade. Boas obras, novos fora, nada. Temor do Senhor, de vez em quando, novos fora, nada. A salvação não é pelo que a gente faz, mas o galardão é. Mas como eu faço para viver uma experiência diferente? A minha identidade está em Deus, o meu destino está em Deus. O ambiente da intimidade é o próprio Deus. Nele existimos e nos movemos. Se eu quero identidade, eu só tenho 2 lugares para encontrar: um no Pai e outro na paternidade. O Pai é Deus, paternidade são aqueles pais que Deus colocou aqui no ambiente da terra para representá-lo. São pais consanguíneos, são pais espirituais, são pais que sabem amar, que entendem a diferença. A identidade do filho sempre será revelada pelo Pai. Descubra a sua identidade, descubra o seu propósito e escolha a intimidade, e a vida vai ser do jeito que tem que ser. Eu vou encerrar essa mensagem dizendo para você que Deus criou
a terra e diz: produza erva verde. E a terra produziu. Deus criou os rios e mares e diz: produza os peixes. Os peixes produziram. Depois disse Deus: façamos o homem. A planta é produto da terra, o peixe é produto do mar. Você nunca vê uma planta se arrancando da terra e dizendo para a terra: dá licença, eu não preciso de você. Você não vê o peixe saindo da água e dizendo: não preciso de você. Mas às vezes nós encontramos pessoas de costas para Deus, porque nós somos produtos de Deus, dizendo: eu não preciso de você. Quando eu era menino, eu ouvi uma música que você também ouviu, que dizia assim: como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua companhia? Não dá para viver sem Ele. Não dá para viver sem Ele.